que vocês, conselheiros, vocês não tenham vergonha na cara de mudar o Corinthians. O Corinthians ficar 10 anos sem ganhar título. Essas pessoas serem expulsas, todos eles expulsos do Corinthians. E o Andrés, que eles consigam ainda colocar um presidente num momento como esse. Deu pra entender? É o que eu queria falar. Deu pra entender, é um quadro muito... Pessoal, um trechinho do Neto aí, muito bravo com a situação política. Mano, esses caras não podem voltar ao poder, mano. Essa Satazana, Andrés, Duílio, esses caras aí, mano, que acabaram com o Corinthians. Esses caras, mano, nem pensar que esses caras podem voltar a presidir o Corinthians, a comandar, não tem como, cara. O Neto tem razão. Então agora acompanha o corte completo aí, separei os melhores momentos. Comenta o que você acha dessa situação, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos lá, vamos sair dessa. Qual a ideia da renovação de contrato em relação ao Yuri Alberto, mais 2 anos e meio até 2030, no meu entendimento, é que você possa ter, numa negociação, um maior volume de dinheiro, certo? Quesada, Marília e Godoy. E um detalhe, não mudou nada em relação aos direitos econômicos, né? O Corinthians continua mantendo os 50%. Porque às vezes dá aquela renovada, aí o jogador, né, pega 5%, 10%, isso não muda numa futura venda. Se vender, por exemplo, o jogador por 100 milhões, só para ficar fácil a conta da gente entender, 50 para cada um. 50-50, né? 50 para cada um, né, Tom? Qual a ideia em relação ao Quesada, que a gente está conversando, os próximos jogos do Corinthians? Então é o seguinte, ó, Fortaleza em casa é o próximo jogo. Depois, o Timão enfrenta o Juventude uma segunda-feira lá em Caxias, tá? Aí, na sequência, vai pegar o Bahia em casa, um sábado. E sai com o Vasco no sábado. E aí sai com o Vasco no sábado, antes do grande clássico com o Palmeiras. Ou seja, 4 times que estão numa situação um tanto quanto delicada no campeonato. Certo. Qual a ideia, Marília, do jogo de ontem? Quer que eu pegue para você, Godoy? Foi o que saiu? O seu celular? Não é meu, não. Então, vamos lá. O meu celular, não sei. Tudo bem. Caiu aqui, tá tudo certo. Caiu o meu colírio. É o seguinte, ó. Qual a ideia do Corinthians ter empatado o jogo, um tempo do Botafogo e um tempo do Corinthians? Não sei se vocês pensam assim. Marília, depois Godoy, e a gente fala com o meu querido Quesada aqui também. Olha, Neto, o Quesada apresentou a tabela do Corinthians no mês de agosto, que vai ser, né, julho, agosto, que vai ser um mês bastante difícil e bastante importante para as pretensões do Corinthians não sofrer neste ano o que sofreu no Campeonato Brasileiro no ano passado. Para isso, o Dorival Júnior não pode fazer o que fez ontem. Foi uma das primeiras vezes na vida, já tinha visto, que a gente teve metade de um WO, meio WO. Meio WO no primeiro tempo, aí não deu nada certo. Podia ter saído com uns 3, 4-0. Aí no segundo tempo o time entrou em campo. Aí foi 1-1. Não pode dar WO no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro para times como o Corinthians tem que ser prioridade, meu Deus. Eu fiz o jogo na Rádio Craque Neto. O que o Botafogo fez no primeiro tempo, o Corinthians fez muito mais no segundo. Sim. E para mim o Corinthians arrebentou com o jogo no segundo tempo. O Corinthians precisa jogar. E eu acho assim, sempre quando você precisa subir a montanha, é mais difícil. Se esses jogadores, principalmente o caso do Yuri, que voltou depois de 2 meses, foi elogiado, não tem reserva, claro que não tem reserva, ele podia jogar um pouco, o Corinthians não precisava ter sofrido o que sofreu no primeiro tempo. Bota os caras para jogar no primeiro tempo e ganha o jogo. E agradece, porque saiu só perdendo de 1-0. O Dorival, eu acho que ele olha para o clássico do meio de semana, com o Palmeiras, a Copa do Brasil, o mata-mata, com uma possibilidade também de ganhar algum ânimo, porque não é um título, não é igual o Campeonato Paulista, que era uma final contra o Palmeiras. É uma 8ª de final em que claramente o Palmeiras dessa vez é favorito, não era no estadual, não estava jogando bem, dessa vez joga muito mais o Corinthians, vem de uma sequência de vitórias, mas o Corinthians tem que fazer com esses pontos que você está falando aqui no Campeonato Brasileiro, 12. Porque o ano foi muito difícil para o Corinthians. Tirando o Campeonato Paulista, que o Corinthians mereceu vencer, o Corinthians fez uma pré-Libertadores ridícula, o Corinthians fez uma Sul-Americana ridícula, e agora deu azar no chaveamento, aí no sorteio da Copa do Brasil, de pegar um adversário cedo nas 8ª de final da Copa do Brasil. Você está falando do Palmeiras? Você acredita que eu, como ex-jogador... Eu acho que eu prefiro o jogo assim. Eu prefiro um jogo assim, num momento desse aí. Eu acho que pegar o Palmeiras num momento desse, jogando o primeiro jogo em casa, que é na quarta-feira, eu estou falando como comentarista e como ex-jogador, eu acho muito melhor do que pegar o Palmeiras na semifinal. Não, o jogo eu acho bom. Eu acho que os jogadores precisam se motivar para isso. Eu acho que o Yuri Alberto deu um recado, na outra semana o Garro tinha dado um recado. A questão é que o Dorival, como comandante desse time... Eu acho que a escolha dele foi errada. Foi muito errada. Não dá para dar WO contra um time tão bom quanto... o Botafogo não está bem e tal, mas WO não, né, Dorival? O que você achou do gol do Memphis? E que, por sinal, há uma crise de identidade dele, uma crise de dinheiro, uma crise de que se vai embora. E não vai, para mim, vai. Num momento certo, ele vai embora, ele...
né? Talvez até casado, né? Nossa senhora, não sou o Léo Dias, mas... Léo Dias, você não sabe disso, hein, Léo Dias? O quê? Vai saber se não vai casado e tudo mais. Qual a ideia dele fazer o gol, ficou na reserva, o time entrou, conseguiu um ponto importante... um ponto importante contra o Botafogo, desde que tivesse vencido o Bragantino, desde que tivesse vencido o Vitória em casa, sabe? Se tivesse vencido os jogos em casa, com certeza esse um ponto valeria muito mais do que esse um ponto do 21. Mas também, pela circunstância do primeiro tempo, foi importantíssimo esse um ponto. Onde você viu e aonde você vê, né, Memphis, Yuri Alberto, essa coisa toda, Godoy. Craque Neto, o Campeonato Brasileiro não é para... Eu de fora, claro, a gente não está participando, não está vivendo lá no ambiente, nem participando ativamente, profissionalmente da atividade. Mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato que você ganha, se você está disputando o Campeonato Brasileiro para conquistar título, ou Libertadores, ou Sul-Americana, você disputa o campeonato para ganhar pontos em todos os jogos, seja em casa, seja fora de casa. Um time forte é ser o Palmeiras fora de casa. Tá, você começou a ganhar em casa. Acabou. Aí, disputa... meu irmão, tá perto para ganhar o título da sua análise. Você disputa o campeonato para ganhar jogo, pontos fora e em casa. É isso aí. Outra coisa, 5 substituições. Você pode trocar 10 jogadores de um jogo para o outro. De um jogo para o outro. 10 jogadores você pode trocar e fazer o revezamento. Então eu não sei qual é a preocupação. Aí você vai tentar raciocinar, entrar na cabeça. Qual é a preocupação do treinador em querer se garantir. Ou garantir um momento de tranquilidade para as críticas, se poupar de críticas. E aí, eu não posso perder, então vou jogar para não perder, não, vou jogar para ganhar, cara. E se o Yuri Alberto, né, claro que vem a desculpa aí de falta de ritmo de jogo, mas o Tapia mostrou no jogo de hoje como que é fácil fazer um gol quando tá o atacante e o centroavante. Tirou do goleiro. Yuri Alberto... Mostrou como é fácil. Ele conseguiu tirar de tudo, né? Yuri Alberto, tira do... Pô, faz o arco. Faz o arco. E o gol do Memphis para você, Quesada, dessa turbulência política do Corinthians em relação... E é bom a gente deixar bem claro que eu disse isso, né? O salário do Corinthians está em dia, né? O Corinthians fez o acerto de 4 milhões que devia. Isso Osmar Stabile, hein? Osmar Stabile fez. 4 milhões devia para as meninas da Libertadores. Ninguém deu satisfação. Osmar Stabile foi lá e vai pagar em 4 vezes. Que de legal, 1 milhão. Né? Parabéns, Osmar Stabile. Parabéns de brigar pelas meninas, coisa que os caras não brigaram. Hoje o Brasil não jogou do futebol feminino, não disputou título hoje? Não, é terça-feira. É terça-feira? É terça-feira. Foi a final da Eurocopa feminina. A Inglaterra ganhando a Espanha. Inglaterra ganhando a Espanha, né? E aí, o Corinthians tinha 9 milhões de acerto de Campeonato Paulista. Acertou com os jogadores para pagar em 3 vezes. Em 3 vezes, já pagaram a primeira parcela, né? Então, não sei de onde sai o dinheiro, mas pelo menos está dando a cara, coisa que não foi feito antes. E a gente sabe que quando não paga jogador, você esquece. Você esquece. E aí o Osmar Stabile está fazendo isso. Dia 9 de agosto tem de novo a eleição em relação a associados para votar ou se o Augusto fica ou se tem o impeachment, porque ele não vai pedir a renúncia, até porque se ele pedisse a renúncia, o Osmar Stabile poderia ficar como presidente até o final do mandato, e isso não vai acontecer porque ele vai brigar e está fazendo campanha lá para ficar, e os outros fazendo campanha para ele ficar, o que não poderia ficar, diga-se de passagem. E aí depois, se o Augusto perder com os associados, os 300 conselheiros vão votar para uma pessoa ser o presidente. Aí eu queria dizer para vocês sobre isso. Você tem o Mário Gobi, que foi ex-presidente e que é do CORE. Você tem o Duílio e você tem o Andrés e Roberto. Se cada um deles tiver 25 conselheiros, eles têm 100 votos. Eles têm 33% do voto de tudo aquilo que teve manifestação por parte da torcida. Então a torcida politicamente, ela não tem força em relação ao que acontece dentro do Parque São Jorge, que é churrasco, que é senadinho, que é piscina, que é o bote, que é os favores e os empregos que são colocados desde qualquer que seja o presidente. Que, por sinal, quem mandou embora quase 90 pessoas foi o Osmar Stabile agora. 90 pessoas ele mandou embora em 30 dias. Pessoas ganhando 23 mil, 18
18 mil, 17 mil, sem ter nenhum tipo do que está fazendo. Então, olha só, aí você... 57 jogadores da base. 57 jogadores da base. Aí você pega toda essa turbulência que existe no Corinthians em termos políticos, os 4 que ficam no core. Aí você tem o Cittadini, que era contra, tá se juntando. Aí você tem o Goulart. Aí você tem o... Ai, meu irmão, sabe o que vai acontecer? A própria Renovação e Transparência, diante da força que eles têm em relação à oposição, porque o Augusto nunca teve oposição. O Osmar Stabile não tem 50 conselheiros, porque isso eu sei, de lá de dentro. E que, por sinal, o Osmar Stabile está fazendo muito mais do que essas pessoas que pegaram o cartão esportivo. Então, o que eu quero dizer? Que essa força do torcedor que foi lá, e se ele conseguiu, de uma certa maneira, mostrar para os conselheiros, para os 300, que tem que se mudar aquilo que foi feito, porque o Corinthians está falido, está uma falência política, falência de pessoas, falência de tudo aquilo que eu amo no Corinthians. O meu amor pelo Corinthians, ele passa das coisas. Não é um amor de jogador, não é um amor de quem foi campeão brasileiro, não é um amor de quem foi campeão da Supercopa fazendo gol, campeão paulista, o 24º artilheiro da história, um dos maiores ídolos da história, que sou eu. O meu amor pro Corinthians é contra tudo isso aí. Então, por isso que eu estou falando isso. Então, se os 300 conselheiros colocar um cara que foi daqueles que são da Renovação e Transparência, nada vai mudar. Nada vai mudar. E se não mudar, continua a mesma coisa. Essa é a grande verdade. Porque se você tem... E eu fiquei pensando isso, Godoy, Marília, que você sabe muito de lá. Eu sei muita coisa de lá. Eu não sou jornalista, eu sou um comentarista. Hoje eu sou apresentador. Então, meu irmão, peraí, eu fiquei fazendo as contas. Peraí, porque eu sei. Por exemplo, a minha chapa que perdeu, eu tinha 22 votos. 22 votos. Se dos 22 votos da minha chapa eu votar para Renovação e Transparência, eles têm mais 150. Então. São 150, eles já têm metade daqueles que podem votar. Mas aí a gente sabe que muita gente se dissolveu do Andrés, do Duílio e de tudo isso. Mas eu não acredito ainda que vocês, conselheiros, vocês não tenham vergonha na cara de mudar o Corinthians. Do Corinthians ficar 10 anos sem ganhar título. Do Corinthians ficar 10 anos sem ganhar Libertadores, não tem problema nenhum. O que precisa é não ter mais cartão corporativo e essas pessoas serem expulsas. Todos eles expulsos do Corinthians. E se não for isso, não vai mudar absolutamente nada. Você pode ter 1 milhão de torcedores lá no Parque São Jorge, que não vai mudar. Sabe por quê? Porque eles não foram lá. E agora, politicamente, o que eles vão fazer? Eles vão se fortalecer entre eles que são do Core, Mário Gobi, do Ilho e o Andrés Goulart e também o Cittadini. Só aí são 100 votos que eles têm. E aí, capaz que eles consigam ainda colocar um presidente num momento como esse. Deu para entender? É o que eu queria falar. Deu para entender. É um quadro muito claro que você conta pra gente. Serei rápido. Eu acho um absurdo, não é, se imaginar dentro do clube a possibilidade de alguém da Renovação e Transparência nesse momento voltar a comandar o clube. Eu acho isso um assinte, eu acho isso um escárnio, não é? Se isso acontecer, aí eu acho que eu sou contra a violência, não é isso que eu estou pregando, mas aí a torcida tem que acampar dentro do Parque São Jorge se isso acontecer. Tem que acampar dentro do Parque São Jorge se isso acontecer. Não pode acontecer. O que a gente viu na eleição do Augusto, que houve uma grande união das chapas para tirar a Renovação e Transparência, ele foi eleito com muitos votos, né? Na cabeça de chapa, Augusto Melo. A composição do Conselho Deliberativo naquela eleição ficou metade. Apesar dele ter ganhado a eleição com muitos votos do associado, a composição dos trienais ficou do 100 a 100. São 200 trienais e 100 vitalícios. Ficou 100 a 100. Logo no começo da gestão Augusto Melo, muitos que eram oposição viraram situação, que é um movimento normal, querer ser situação para continuar. O que eu vejo agora, Neto, e você tem razão em relação a eles terem força no Conselho, é que ainda assim há uma tendência maior a
ratificar aquele acordão que foi feito para eleger alguém de oposição. Tem mais gente contra a renovação e transparência ou chapa neste momento do que o contrário. Acho até que se for mesmo confirmado o afastamento do Augusto Melo no próximo dia 9, há uma ideia desse centrão, como a gente chama, do Corinthians, hoje encabeçado pelo Stabile, de mantê-lo para terminar o mandato, porque essa eleição indireta é para terminar mandato. Isso, então, mais um ano e meio. Terminaria no ano que vem. E não tem reeleição. Então, se ele for candidato para ficar até o final do mandato, ele não pode ser reeleito. Então vamos H-Ster, eu vou mostrar Tadala, que é um negócio pro cara ficar fortão. Eu vou mostrar Hortifruti, McDonald's. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu só não vou mostrar eu pelado. Porque eu vou mostrar só quando o Ferreira fizer 10 gols. Então é isso, Fiel. O Neto é muito engraçado, né, cara? Ele vai de 0 a 100 muito rápido. Ele tá criticando ali, o Maré joga uma piada, negócio de Tadala aí e tal. E acho que ele vai pagar essa promessa, hein? Parece que falta 4 gols aí pro jogador do São Paulo bater lá a meta que ele estipulou pra ficar de tanguinho no programa. Então, até o final do ano aí tem jogo pra caramba. O Neto perdeu essa. Então, falando do Corinthians, mano, não tem como esses caras voltar, cara. Imagine, cara, o Andrés de novo da presidência, um Duílio, ou alguém da parte dele, do convívio deles ali, cara, não tem como, cara. Esses caras têm que sumir do Corinthians. É inacreditável. Já é inacreditável esses caras estarem lá dentro, lá comandando ainda. Dando palpite. Um tempo atrás, aí apareceu com o Andrés dando palpite em negociação com a Globo, tal, negociação com a Nike, tá ligado? Cara, não existe isso, cara. Cara, melhor nem falar muita coisa, senão a gente pode até se prejudicar aqui, mas esses caras prejudicaram muito o clube, então é inacreditável esses caras estarem lá dentro ainda, cara. Não sei se agora vamos ver. Engraçado que o Romeu Tuma Júnior tá bem caladinho, soltou uma nota oficial lá, bem artificial, né? Mas tá bem quietinho. Até o Stabile aí, que o Neto elogiou por pagar a premiação do futebol feminino, né, em acordo em parcelas. Até agora não falou um A. Lembrando que nessa segunda-feira aí vai ter uma coletiva do Stabile e jornalistas aqui já estão preparando perguntas sobre cartão corporativo para ele. Cara, os caras vão colocar ele na parede e eu quero ver a resposta, mano. Tô muito curioso para saber a resposta do Stabile. Ele aí que é interino, talvez fique até o mandato do 1 ano e meio, né, até o final do ano que vem. Mas, cara, Corinthians a gente tá ferrado, cara. A gente não tem nem. Cara, não tem nenhum presidente aí que a gente possa colocar. Tem aquele Rosalá que tem ideias boas, né? Apesar que o Neto critica ele, que foi ele que aceitou pagar 2 milhões pro Coronado, o Mateuzinho e tal. Mas, cara, eu acho um cara sensato ali pra poder comandar o Corinthians. Então vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nada do Timão. Sempre que tiver uma notícia, uma informação, uma análise, a gente pós-jogo, a gente posta sempre em primeira mão para vocês. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!